O assunto de hoje é arrependimentos. Você já parou para pensar por que, quando olhamos para trás, o que mais nos consome não são nossos erros, mas as oportunidades que deixamos escapar? Aquela viagem que não fizemos, a pessoa que não dissemos o que sentíamos, o curso que não começamos. O arrependimento de não agir dói de um jeito silencioso mais profundo. A ciência chama isso de remorso por omissão, e ele tem raízes profundas em nossa psicologia e funcionamento cerebral. Neste vídeo, vamos explorar por que o nosso cérebro nos condena tanto pelas chances ignoradas e como isso nos persegue com mais força do que os atos mal feitos. Se você já se pegou dizendo, e se eu tivesse? Então este vídeo é para você. Prepare-se para uma jornada pela neurociência, pela emoção e pela reflexão sobre tudo aquilo que deixamos de viver e como isso molda quem somos. A mente humana é cheia de paradoxos, e talvez um dos mais intrigantes seja este: sentimos mais dor pelas experiências que não tivemos do que pelas que tivemos e deram errado. Isso acontece porque, ao não agir, deixamos espaço para que a imaginação tome conta. Idealizamos o que poderia ter sido perfeito sem jamais sabermos se teria mesmo sido bom. O cérebro, ao processar memórias de omissão, ativa áreas associadas à imaginação e à idealização, como o córtex pré-frontal e o hipocampo. Isso faz com que criemos realidades alternativas que parecem melhores do que nosso presente, mesmo que nem fossem. E quanto mais tempo passa, maior a sensação de perda. Afinal, um erro pode ser corrigido, uma oportunidade desperdiçada. Essa pode nunca mais voltar. É esse sentimento de impotência diante do que poderia ter sido que alimenta o peso do arrependimento por omissão. A aversão ao risco é um instinto de autoproteção. O cérebro, especialmente em situações novas, ativa mecanismos de alerta, liberando cortisol e aumentando a atividade da amígdala, a região que processa o medo. Isso nos leva a evitar ações que envolvem incerteza. Só que, ao escolher a segurança da inação, abrimos mão da possibilidade de crescimento. E o mais curioso, o mesmo cérebro que nos paralisou com medo é o que depois nos faz lamentar por não termos agido. Essa contradição é parte da natureza humana. Primeiro, ele nos protege. Depois, ele nos pune. E essa cobrança vem em forma de arrependimento, pensamentos obsessivos e idealizações constantes do que poderia ter sido. Ou seja, evitar o risco nos dá conforto temporário, mas pode gerar um sofrimento prolongado e, o pior, silencioso. Muitas vezes, não fazemos algo porque achamos que não é o momento certo. Esperamos mais dinheiro, mais experiência, mais coragem, mais tempo. Só que o tempo ideal é uma miragem. Sempre parece que está logo à frente, mas nunca se concretiza. Enquanto esperamos, os dias passam, as oportunidades escorrem pelos dedos e a vida segue sem pausas. E quando finalmente nos damos conta, o cenário mudou. As pessoas não estão mais ali, o corpo não responde da mesma forma, o desejo já esfriou. O arrependimento, então, surge não por não termos tentado algo impossível, mas por nos enganar com a ideia de que haveria uma ocasião perfeita. A verdade é que a hora ideal quase nunca se revela com clareza. Ela precisa ser criada com coragem no tempo presente. Muitos arrependimentos nascem não da escolha em si, mas da indecisão crônica. Ficamos tão ocupados tentando prever o futuro, evitar falhas e escolher o melhor caminho, que acabamos não escolhendo nenhum. A dúvida vira um abrigo desconfortável onde nos escondemos, imaginando que a incerteza nos protege da dor. Só que, ironicamente, essa mesma inação nos leva à dor mais silenciosa, a do não vivido. O medo de errar se torna tão grande que preferimos não agir. E depois, lamentamos profundamente não termos tentado. A vida não exige decisões perfeitas, mas sim movimentos. Porque é no caminhar e não no paralisar que a experiência acontece. E é nessa experiência que o arrependimento deixa de nascer. Nem todas as oportunidades são recorrentes. Algumas só surgem uma vez, e se você não as agarra
Elas desaparecem como uma estrela cadente no céu. O arrependimento por não ter dito sim a uma proposta, uma viagem, uma amizade ou um amor é muitas vezes mais doloroso do que o de ter arriscado e falhado. Isso porque, ao recusar, você nunca saberá o que poderia ter acontecido. A mente cria infinitos e se, construindo realidades alternativas em que sua vida seria mais feliz, mais próspera, mais emocionante. Isso pode corroer sua paz. Aprender a identificar essas portas que não se abrem duas vezes é uma habilidade de sabedoria emocional. Quem hesita demais perde o trem. E o pior é viver olhando os trilhos vazios, imaginando como teria sido o destino se tivesse embarcado. Por trás de grande parte do que deixamos de fazer está o medo, de fracassar, de ser julgado, de não ser bom o suficiente. O medo nos sussurra que é mais seguro permanecer na zona de conforto, que tentar pode doer, que ousar é arriscado demais. E ouvimos, recuamos, deixamos passar. E depois vem o arrependimento. Não por termos falhado, mas por nem termos tentado. O curioso é que com o tempo o medo desaparece, mas o arrependimento permanece. Ele se torna uma cicatriz na alma, marcada não por aquilo que fizemos, mas pelo que deixamos escapar. A chave está em reconhecer quando o medo está nos paralisando e lembrar que a vida acontece justamente do outro lado da coragem, porque o preço da inércia é muitas vezes muito mais alto que o preço do risco. Uma das dores mais sutis do arrependimento é perceber que as oportunidades não são eternas. Aquela conversa que não aconteceu, a viagem adiada, o curso que você não fez, o amor que não declarou. Com o tempo, essas portas se fecham, e mesmo que algo parecido surja no futuro, nunca será igual. Cada momento carrega um contexto único, uma energia específica, um tempo emocional, que uma vez perdido, não se repete com a mesma intensidade. O arrependimento nasce da consciência de que deixamos escapar não apenas uma chance, mas um pedaço da vida que nunca mais voltará com aquele mesmo formato. Por isso, viver com presença e disposição para agir é uma forma de respeito à própria existência. Porque o tempo não espera, e quando ele passa, leva junto a versão daquela escolha que jamais retornará. Muitas vezes, aquilo que nos impede de agir não é a falta de desejo, mas o medo travestido de prudência. Dizemos a nós mesmos que não era o momento certo, que a cautela era necessária, quando na verdade estávamos paralisados pela insegurança. Esse auto-engano é sutil e perigoso, pois nos conforta no presente, mas nos cobra no futuro. É aí que nasce o arrependimento, quando percebemos que aquela prudência nos impediu de viver experiências que poderiam ter transformado nossa trajetória. O medo nos convence a adiar, a esperar por um sinal mais claro, por uma circunstância mais favorável. Mas o tempo segue, e quando olhamos para trás, percebemos que o risco maior era justamente não ter tentado. O verdadeiro arrependimento, então, não vem da ousadia, mas da omissão mascarada de sensatez. A vida é feita de janelas que se abrem, e que, se ignoradas, se fecham. Algumas oportunidades são únicas. Uma palavra que não foi dita, um abraço que não foi dado, um sonho que ficou no papel. O arrependimento surge quando percebemos que aquela chance não retornará, não daquela forma, com aquelas pessoas, naquele exato contexto. O tempo passa e leva consigo as condições ideais que um dia existiam. Podemos até tentar recriar a situação, mas nunca será igual. Esse é o peso silencioso das decisões adiadas. A percepção de que perdemos algo que não se repete. É nesse instante que entendemos que o arrependimento não é apenas tristeza. É a consciência de que o tempo não oferece replay. E isso nos ensina que, às vezes, é melhor errar tentando do que acertar se omitindo. Quando nos arrependemos do que deixamos de fazer, estamos, na verdade, revelando o que realmente importa para nós. O arrependimento funciona como uma espécie de bússola emocional, apontando para os nossos valores mais profundos, os desejos ignorados, os afetos não expressos, as paixões reprimidas. É nesse sentimento que percebemos quais experiências teriam nos feito sentir vivos, autênticos, realizados. Ele mostra o que nos move de verdade, e é por isso que devemos escutá-lo.
Em vez de sufocar ou fugir desse incômodo, podemos usá-lo como um sinal. O que você não fez, mas sente que deveria, revela quem você é e o que você quer viver. O arrependimento, então, deixa de ser apenas um lamento e passa a ser um guia. Ele nos ensina como queremos viver daqui para frente. Muitos dos arrependimentos ligados ao que deixamos de fazer nascem da falsa ideia de que teremos tempo, de que amanhã será mais oportuno, de que depois estaremos mais preparados. Vivemos como se fôssemos eternos, empurrando sonhos e decisões para um futuro que muitas vezes nunca chega. A ilusão da eternidade é um dos maiores ladrões da ação. Quando finalmente percebemos que o tempo passou e que aquela chance não volta, é aí que o arrependimento nos sufoca. Adiar é um dos vícios mais perigosos do ser humano. Não porque seja sempre racional, mas porque parece confortável. Só que o conforto de hoje pode se transformar na dor de amanhã. Cada decisão adiada é uma semente de arrependimento plantada em silêncio. Muitas vezes, o que nos impede de agir não são os obstáculos externos, mas as muralhas invisíveis que construímos dentro de nós. Crenças como "não sou bom o suficiente", "isso não é para mim", ou "vou fracassar", são como algemas emocionais que nos mantêm presos à inércia. Essas barreiras internas são silenciosas, mas poderosas. Elas se disfarçam de prudência, de racionalidade, de maturidade, quando na verdade são medo puro. É por causa dessas crenças que deixamos de nos declarar, de empreender, de mudar de vida. E no fim, quando olhamos para trás, percebemos que essas ideias ilimitantes nunca foram reais. Foram fantasmas mentais que assumiram o controle e nos roubaram oportunidades preciosas. Romper essas crenças é o primeiro passo para uma vida sem tantos "e se". A zona de conforto é traiçoeira. Ela nos oferece uma sensação imediata de segurança, mas silenciosamente cobra um preço altíssimo, a estagnação. Ficamos nela porque tudo é familiar, previsível, sem riscos. Mas é justamente aí que mora o arrependimento mais cruel, o de perceber anos depois que deixamos a vida passar enquanto permanecemos em terreno conhecido, recusando-nos a explorar o desconhecido. O paradoxo é que, para evitar o desconforto momentâneo da incerteza, abrimos mão de tudo o que poderia ter sido. Perdemos amores, carreiras, experiências transformadoras, tudo em nome de uma falsa proteção. A verdade é que a zona de conforto é uma ilusão, e viver de verdade exige coragem para ultrapassá-la mesmo tremendo por dentro. Nem todo arrependimento precisa ser um fardo eterno. Ele pode também ser um mestre exigente, porém transformador. Arrepender-se do que não fizemos pode ser a faísca que nos desperta, nos obriga a rever nossas escolhas e a assumir uma postura mais ativa diante da vida. É o tipo de dor que nos ensina e às vezes nos salva. O importante é não transformar esse aprendizado em culpa crônica, mas sim em sabedoria prática. O arrependimento deve nos empurrar para frente, não nos acorrentar ao passado. Ao compreendermos suas causas, ganhamos a chance de mudar o futuro. A vida continua oferecendo bifurcações e com maturidade podemos fazer novas escolhas com mais consciência, menos medo e mais coragem para não deixar nada importante para depois.